que Jesus morreu na cruz do Calvário e que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Ressuscitando dos mortos, nos trouxe juntamente com ele para a vida com Deus. Nos ressuscitou porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e assim essa grande obra vicária que Jesus realizou ao meu favor, ao teu favor, nos trouxe, nos tirou do poder da morte, do poder do pecado, para a vida com Deus, ressurretos para a vida com Deus. É isso então que nos esclarece a palavra nesse texto. Ainda em Romanos, no capítulo 1, versículo 4, nós percebemos que a ressurreição ela prova que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque está escrito que e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos também primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 11 a 13, e o testemunho é este, que Deus nos dá a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O que o texto está nos revelando é que em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Então, quem tem Jesus Cristo como seu único Senhor, como seu único Salvador, e é conduzido pelo Senhor Jesus nesse mundo, este tem a vida de Deus. Qualquer outro nome, qualquer outro guia, qualquer outra invocação, qualquer outra fé, qualquer outra crença que não seja centralizada, única, exclusivamente em Jesus Cristo, então essa pessoa não tem a vida de Deus e, consequentemente, essa pessoa não é filha de Deus. Portanto, precisamos conhecer as Escrituras para que, através da palavra de Deus, tenhamos esses esclarecimentos, que é o que nós estamos fazendo juntamente com os irmãos. E aí nós perguntamos, então quem sou eu para que um rei justo, evidentemente, morresse em meu lugar? Que maravilha é essa? Que entendimento é esse? Que amor é esse? Que a minha mente não pode mensurar a intensidade desse amor. Porque a nossa mente ela é infinitamente pequena, micuinha. Ela não tem como mensurar o tamanho do amor de Deus que criou todas as coisas a nosso favor. O amor de Deus que deseja, sempre desejou caminhar com os homens, e comigo e com você não é diferente. O maior desejo de Deus em relação à minha vida, em relação à sua vida que está nos ouvindo, é estar presente nas nossas vidas. Bênção é consequência da presença de Deus. Então não se engane em ficar correndo atrás de bênção, atrás de vantagem. Isso é questão de natureza humana. Deseja Deus abundantemente na tua vida, e aí você pode dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor, e aí nada me falta, evidentemente. O que está escrito em Salmos 23, versículo 1. E aí, amados, entendemos que salvação ou redenção é o livramento de algum mal através do pagamento de um preço, o que significa também soltar, libertar e resgatar. E somente Jesus, o Filho do Deus vivo, pôde pagar o preço inestimável do seu próprio sangue para o resgate da condenação eterna que eu e você estávamos sujeitos. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3, nós percebemos através dessa revelação que Jesus é o Deus Criador. Tudo foi criado por Jesus. Porque está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, amados, não se engane. O Criador do multiverso, o Criador das coisas visíveis e daquelas que são invisíveis, o Criador de todas as coisas, se chama Jesus Cristo. O Deus encarnado, o Deus revelado aos homens. Ainda na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1,
no versículo 15 e 16, nós percebemos também essa revelação, aí já nos apontando que Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Porque está escrito nesse texto, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós percebemos de uma forma muito clara, muito nítida, que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Deus Criador. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, nós temos a seguinte revelação: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então nós percebemos, queridos, através desse texto também, que Jesus criou todas as coisas pela vontade dele. Aí você pergunta, por que todas as coisas vieram a existir? Por que da criação? Por que do mundo? Por que da vida? Porque o nosso Deus resolveu, pela vontade única e exclusiva dele, ele criou todas as coisas e tudo veio a existir, inclusive eu e você que está nos ouvindo, e tudo que nos rodeia, evidentemente. Aí em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, nós percebemos através dessa revelação que Jesus, ele é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Está escrito, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós vemos aqui a majestade, percebemos aqui a soberania, percebemos aqui o poder do nosso Deus, porque por meio dele, para ele, por causa dele, são todas as coisas. Então, amados, essa é a revelação que a palavra nos apresenta. Em 1º livro de Reis, no capítulo 22, versículo 19 a 24, nós percebemos aqui também a soberania de Deus que diz: Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com que? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? O que nós percebemos aqui, amados, é que Deus é soberano e Deus tem poder até sobre os demônios. Satanás e os seus demônios estão a serviço do nosso Deus para que ele realize os propósitos e a obra que ele tem a realizar no planeta. Aqui Deus, ele enviou um espírito mentiroso para colocar na boca dos profetas, para que assim fosse o rei enganado. Aquele povo foi enganado. Então isso demonstra a soberania de Deus, isso demonstra que Deus controla até mesmo as ações do próprio Satanás e dos demônios. Sem a autorização do nosso Deus, Satanás e os demônios não podem fazer absolutamente nada contra quem quer que seja. E se eles fazem, se eles realizam, é porque eles têm legalidade para isso. Eu creio que Deus tem nos dado entendimento nesse período. Por isso eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por mais essa palavra ministrada
e entendemos que o Senhor tem falado conosco. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, tem nos ensinado, a mim, aos nossos ouvintes, a estarmos caminhando segundo os teus preceitos. Que essa palavra venha nos trazer esclarecimento,